Nesse vídeo aqui você vai conhecer a história da seleção do Equador nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. E de todas as seleções que disputaram as eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026, a seleção equatoriana foi a que menos perdeu, a que menos levou gol e também a que mais empatou. E o detalhe é que começou com menos 3 pontos, isso mesmo, isso por conta de uma punição que a seleção levou por ter usado de maneira irregular o Castilho nas eliminatórias para a Copa passada de 2022. Como a punição saiu depois da Copa do Mundo em si, né? Então a seleção que começou essas eliminatórias sul-americanas com o espanhol Félix Sánchez no comando já começou devendo 3 pontos, isso mesmo. Isso significava que o Equador tinha que vencer 2 jogos para poder ganhar 3 pontos. Que loucura, hein? Mesmo assim a seleção foi uma das melhores. E já começou perdendo logo de cara para a seleção que foi a melhor das eliminatórias. Em Buenos Aires, enfrentou a Argentina em setembro de 2023. A Argentina, atual campeã do mundo, toda favorita. E a seleção equatoriana levou uma pressão absurda no primeiro tempo, até com bola na trave. Depois mais pressão no segundo tempo, até que de falta o Messi marcou o gol da vitória, 1-0. E esses placares por um gol de diferença foi a tônica da seleção equatoriana durante toda a história das eliminatórias. Nesse caso aqui perdeu, mas na segunda partida contra o Uruguai em casa venceu. Em Quito, na altitude, o Equador criou as melhores chances no primeiro tempo, mas quem saiu na frente foi o Uruguai, com Agustín Canóbio, à época do Atlético Paranaense, hoje no Fluminense. Mas aí um outro jogador equatoriano conhecido aqui no futebol brasileiro entrou em ação. O Félix Torres, o zagueiro que hoje está no Internacional, já passou pelo Corinthians. No último lance do primeiro tempo de cabeça, ele marcou 1-1. E aí no começo do segundo tempo, um pênalti para o Equador, mas o Ener Valencia, à época no Internacional, jogou para fora. Mas aí o Félix Torres entrou em ação de novo e marcou o gol da virada, o gol da vitória, de carrinho, dentro da pequena área. Final, Equador 2, Uruguai 1. Também já começaram as eliminatórias com menos 3 e tendo que enfrentar Argentina e Uruguai não é para qualquer seleção, né? Então o Equador continuava com menos 3 pontos, né? Precisava tirar essa diferença, isso só em outubro de 2023, quando a seleção foi até La Paz enfrentar a Bolívia. Altitude por altitude, o Equador e a Bolívia jogam as duas em altitude, então os jogadores estão acostumados com isso, né? Aos 45 do primeiro tempo, o Kendry Páez, hoje no River Plate, arrancou e finalizou dentro da área, marcando 1-0 para o Equador. Aí aos 30 do segundo tempo, Valencia aí marcou o gol, mas o que seria o seu primeiro nessas eliminatórias foi anulado por impedimento. Aí o Rodrigo Ramalho empatou para a Bolívia, deixando tudo igual 1-1. Foi aí que aos 50 do segundo tempo, o Kevin Rodrigues, centroavante do União Saint-Gilloise da Bélgica, marcou o gol da vitória. Final, Bolívia 1, Equador 2. A outra partida de outubro de 2023 foi um 0-0 com a Colômbia em Quito. E esse 0-0 aí marcou presença em quase metade dos jogos da seleção equatoriana nessas eliminatórias. Tanto que em novembro de 2023 a seleção ficou no 0-0 com a Venezuela em Maturim e depois venceu o Chile em casa em Quito por 1-0 com o gol do Ángel Mena. Aí tivemos aquela parada de final do ano, né? Geralmente as datas FIFA elas encerram em novembro e voltam só em março do ano seguinte. Só que no ano seguinte de 2024 tinha a Copa América no meio do ano, então as eliminatórias só depois da Copa América. E lá nos Estados Unidos o Equador foi eliminado nas quartas de final para a Argentina só nos pênaltis, a Argentina que terminou campeã daquela competição. E com essa queda, não sei porquê, mas o espanhol Félix Sánchez caiu. Quem veio no lugar dele foi o argentino BKSS. E ele revolucionou o futebol equatoriano nessas eliminatórias, especialmente aí no restante da competição. Mas antes de eu continuar essa história aqui, me faz um favor, dá um pause, me deixa aquele like se você já conhece aqui o meu canal ou tá gostando do vídeo. E se não conhece, se inscreva aí, ativa o sino das notificações. Também vou te pedir um favor e te fazer um convite ao mesmo tempo. Clica no link que eu vou deixar aqui em cima, em algum canto superior dessa tela aqui, tá? Ou também você pode clicar lá na descrição do vídeo que eu também vou deixar esse link para você me seguir lá no meu Instagram. Eu tive que começar uma nova conta no Instagram, né? Afinal de contas, aquela plataforma é meio esquisita, derruba facilmente algumas contas, enfim, a minha já foi derrubada, mas se você curte o meu conteúdo, quer curtir mais conteúdos meus ainda, então me segue lá no Instagram, beleza? Agora vem pra cá, vamos continuar a saga equatoriana nas eliminatórias. Em setembro de 2024, pós-Copa América, o primeiro jogo do Equador e do BKSS nas eliminatórias foi contra o Brasil em Curitiba e terminou 1-0 para o Brasil com o gol do Rodrigo. Aqui era a estreia do Dorival Júnior nas eliminatórias, certo? E nessa mesma data FIFA, o Equador venceu agora por 1-0 o Peru em Quito com o gol do Ener Valencia. Finalmente o Valencia balançou as redes e dali para frente ele marcou outros gols.
Só que não tantos, porque o Equador continuava a saga do 0 a 0, agora com mais intensidade. Em outubro de 2024 foram 2 jogos, 2 empates em 0 a 0. O primeiro em casa contra o Paraguai e depois fora contra o Uruguai. Esse último foi até bom, empatar com o Uruguai fora não é mau negócio. E após esses empates em 0 a 0, em novembro, os últimos jogos de 2024, a seleção equatoriana venceu os 2 e vitórias muito importantes, hein? A primeira foi de goleada em Guayaquil em cima da Bolívia. O Ener Valencia de pênalti, olha ele aí de novo, marcando 1 a 0. Depois quem entrou em ação foi o Gonçalo Plata do Flamengo. Ele marcou um gol no primeiro tempo e outro no segundo tempo. E quem fechou 4 a 0 foi o Alan Minda, hoje no Atlético Mineiro, mas na época jogava fora. Fechou Equador 4, Bolívia 0. E depois em Barranquilla contra a Colômbia, a seleção venceu por 1 a 0 com gol do Ener Valencia aos 7 minutos. Pausa nas eliminatórias e datas FIFA aqui em 2024, só retornamos agora em março de 2025, quando o Equador emplacou finalmente aquelas séries chatíssimas de 0 a 0, mas que foram muito importantes para a seleção que começou as eliminatórias com menos 3 pontos. Antes de uma série de jogos em 0 a 0, a seleção derrotou a Venezuela em Quito, em março de 2025, por 2 a 1, com 2 gols do Ener Valencia. E aí vieram uma sequência de 4 jogos terminando em 0 a 0, e um deles foi o da classificação para o Equador. Ainda em março de 2025, a seleção ficou no 0 a 0 com o Chile em Santiago, depois só em junho de 2025 com 0 a 0 com o Brasil em Guayaquil, e ainda em junho de 2025 um 0 a 0 com o Peru em Lima, e esse foi o jogo da classificação equatoriana para a Copa do Mundo de 2026. Só para não perder o costume, depois já dessa classificação, a seleção voltou em setembro para fazer os últimos 2 jogos, e um deles foi 0 a 0 com o Paraguai fora de casa em Assunção, e a seleção encerrou derrotando a Argentina em Guayaquil por 1 a 0, gol de pênalti de quem? Do Ener Valencia. E não foi à toa essa sequência de 0 a 0 da seleção equatoriana, não só o 0 a 0, mas muitos jogos que a seleção não levou gol, né? Isso porque a seleção tem grandes jogadores que têm um entrosamento muito bom na seleção e são destaques também no futebol lá fora. Entre eles é a zaga com o Piero Hincapié, que hoje está no Arsenal, mas também fez história no Bayer Leverkusen. O William Pacho, que joga muito e é titular no Paris Saint-Germain, ao lado do Marquinhos. E também destaque para o Joel Ordonhas, do Clube Bruges da Bélgica. Lá atrás está tudo seguro. E lá na frente tem o Ener Valencia, que não começou bem as eliminatórias, mas depois marcou gol atrás de gol, tanto que ele foi o artilheiro da seleção equatoriana nas eliminatórias com 6 gols, 2 a menos que o Messi, empatado com o Rondon da Venezuela com 6 gols. E o Equador, né, marcou 29 pontos e ficou na segunda colocação, só perdeu em posição para a Argentina, que marcou 38 pontos. Dos 18 jogos foram 8 vitórias, né, a seleção venceu praticamente metade dos jogos, que são 9, mas empatou 8 e ficou bem à frente da Argentina em número de empates, tá? Já que a Argentina empatou 2, a seleção equatoriana foi a que mais empatou jogos em todas as eliminatórias, contando as seleções que foram para a Copa, para a repescagem, as que não foram para nada, e foi a seleção que menos perdeu, sofreu apenas 2 derrotas, só como comparação a Argentina, que foi líder, sofreu 4 derrotas, o Brasil sofreu 6 derrotas, né? A Bolívia, que foi para a repescagem, sofreu 10 derrotas, a seleção marcou 14 gols, apenas muito poucos gols, né? Ao lado do Paraguai, foram as 2 seleções que foram para a Copa do Mundo, que é as que menos marcaram gols. Mas também, em compensação, a seleção sofreu 5 gols, bem a menos que qualquer uma seleção no páreo, como por exemplo a própria Argentina, que levou 10 gols, ou a Colômbia, né, que sofreu 18, o Brasil sofreu 17, o Equador só sofreu 5, por isso terminou com um saldo de 9. E agora a seleção do BKSS está de olho nesse grupo E, e já estreia contra a Costa do Marfim na Copa do Mundo no dia 14 de junho na Filadélfia, depois enfrenta Curaçao no dia 20 de junho e encerra pelo menos a fase de grupos contra a Alemanha no dia 25 de junho. O que você acha, quais são as suas expectativas em relação à seleção equatoriana na Copa do Mundo de 2026? Você acha que a seleção tem condições de avançar para o mata-mata e chegar até mais longe, quem sabe? Eu acredito que sim, tá? Então eu quero saber a sua opinião, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de assistir a playlist Seleções da Copa de 2026 que eu vou deixar aí agora, no final, como recomendação. Obrigado por ter assistido esse vídeo, valeu e até a próxima.